Vamos lá. Bom, boa tarde a todos, né? Ah, Gostaria de começar agradecendo a presença de quem está aqui, de quem vai ver a live, né? Hoje nós estamos em um horário especial em si, né? Hoje, por conta de disponibilidade, nós começamos um pouquinho mais cedo, mas com um tema de grande importância, né? Bom, hoje nós estamos recebendo a professora Francilene Vieira, né? Ela é doutora em biotecnologia pela UFPI, docente da Uninasal e da UEMA, membro do Núcleo de Pesquisa em Plantas Medicinais, membro do Conselho Editorial, membro do Núcleo Docente Estruturante do CST em Radiologia, Psicologia e Nutrição e é professora orientadora da Liga Acadêmica LARD, que vai conversar hoje com a gente sobre o biólogo e a Covid-19, né? Já passando uma comemoração que ontem foi dia do biólogo. Então já gostaria de iniciar, né? Passando a palavra para a professora Francilene e já felicitando ela pelo dia dela de ontem, né? Feliz dia do biólogo. É um prazer tê-la conosco, Fran. Eu já vou passar a palavra perguntando para você o que é o coronavírus em si. Beleza. Primeiramente, agradecer o convite, né? É muito bom a gente poder fazer essas conexões, principalmente com outros estados, né? Como Minas. Não conheço Minas. Aliás, eu passei pelo aeroporto de Minas nas minhas conexões, mas não conhecia o estado, né? A cidade, a Sim, capital em si, né? Mas agradecer o convite, né? Sempre que precisarem de mim, pode chamar, né? Estarei à disposição, né? E dizer que com relação ao coronavírus, esse cidadão que fez essa confusão imensa, que a gente se enfiou, né? A gente saiu do carnaval e parece que a gente entrou em Nárnia do nada, né? Foi meio louco isso, mas porque é um indivíduo que nem célula tem, né? Ele é acelular e a gente fica, a gente enquanto biólogo, eu falei, nossa, eu fiquei chateada, porque quem como eu falei em outras lives, a gente já sabia que uma pandemia poderia acontecer. Né? A gente que é da área de micro, a gente sabe que isso poderia acontecer a qualquer momento. A gente não sabia se era um vírus, se era uma bactéria, e a gente ficou um pouco chateado, porque no meio dessa pandemia, você encontrou um cara celular que é um RNA simples, ele é um vírus de RNA. Poxa vida, você fala assim, nossa, ele não é nem igual o vírus da AIDS, né? Que é um vírus, é um retrovírus, né? Ele não é um vírus tão simples, ele é vírus de RNA, mas consegue converter o material genético para DNA, né? E o coronavírus não, né? Ele é um cara acelular, que não tem célula, o DNA, o material genético dele é RNA, fita simples, ou seja, um ninguém, né? E, e por ele parecer não ser ninguém, ele foi muito desacreditado. Aí ele bateu nos peitos e disse: Não, eu vou mostrar do que eu sou capaz, né? E aí a gente está nessa meio que revolução. Isso mudou a vida de todo mundo completamente, né? E a gente precisa entender que, já puxando o lado para a nossa sardinha, né, dos biólogos, que com certeza os biólogos lá da região da China, de onde ele saiu, já tinham alertado que isso poderia acontecer. A gente não tem uma certeza assim, de onde ele saiu, a gente sabe que ele passou ali pelo pangolim, né, que é um animal justamente silvestre, mas que é vendido numa feira lá na China, né, lá de onde, não me recordo o nome da cidade, e ele teve uma passagem também pelos morcegos. Né? Então, uma das coisas que os biólogos fazem é vigilância sanitária. Né? Então, com certeza, os biólogos vigilantes sanitários devem ter avisado. Né? E a gente não, o mundo inteiro se preocupa com essa feira, porque eu tenho animais abertos, sangues misturados. Então, assim, esses animais, eles são silvestres, eles são portadores de tudo que não, né, de coisas boas e de coisas ruins, né? Eles carregam micro-organismos que a gente não está acostumado. Então, mas esses micro-organismos se acostumam com a gente, né? E aí a gente se viu no meio da pandemia por conta dos maus hábitos que o pessoal tinha, né? Eles abriam esse pangolim, espalhava sangue, e aí tudo começou de lá. Então, os biólogos têm que ser vigilantes sanitários sempre alertas, né? Mas infelizmente foi mais forte do que eles, né? Eles devem ter alertado. E eu espero que feche aquilo ali, porque senão vai aparecer de novo, tá? Então ele aprendeu isso, ele aprendeu
Ele passou do pangolim para o ser humano, foi aprendendo, e aí quando explodiu. E a gente tem a certeza também, isso já foi mostrado até nos jornais, né? Que o coronavírus chegou aqui antes do carnaval, tá? Acho que para novembro, dezembro. Mas aí no carnaval ele realmente se polarizou, tá? Ou seja, os que tinham chegado aqui aumentaram a sua quantidade, né, de reprodução, e o pessoal que veio de fora, né? O Brasil é um dos países mais procurados pelo do carnaval. Então a gente acha que se não tivesse tido carnaval, se tivesse descobrido ele lá no final do ano passado, né? Por isso que o nome da doença é Covid-19. Se ele realmente tivesse sido descoberto lá em novembro, dezembro, as sociedades iam proibir realmente o carnaval. Por mais que eu tivesse realmente a população brasileira na rua, não seguindo os protocolos, mas é muito diferente do carnaval, né? A aglomeração é muito maior. Né? Então, o carnaval foi muito importante nessa dispersão dele daí para frente. E eu falo isso em todas as minhas lives que eu vou, a nossa preocupação de aglomeração não é só de aumentar o R0. O que é o R0? É a taxa de infecção do coronavírus, ou seja, a quantidade de pessoas que são infectadas diariamente. Né? Não é só esse R0, não é só as pessoas morrerem. É outro fator muito importante também, que é o vírus estar aprendendo. Quanto mais ele infectar pessoas, mais ele vai aprender, mais ele vai se modificar. E aí, todos os esforços que a ciência fez para conseguir uma vacina, um tratamento, vai por água abaixo. Né? Então, é muito complicado. Eu estava até comentando para os meninos antes que eu sofro muito mais. Né? A gente que está nessa busca diária de entender o que está se passando, a gente sofre muito mais, porque a gente sabe das consequências, não só a curto prazo, mas a longo prazo. Né? Então, assim, hoje a gente não tem vacina ainda e a gente não tem um tratamento ainda. Né? Nós temos grandes biólogos na busca tanto dessas vacinas, seja na Fiocruz, seja nos outros países, e a gente tem muitos biólogos também na área da farmacologia, que é a minha área, né? Eu sou pesquisadora de farmacologia há 16 anos, né? Trabalho estudando medicamentos, desenvolvendo esses medicamentos. Estou um pouco afastada, estou com o coração na mão por conta da pandemia, mas a gente tem biólogos de ponta a ponta, né? A gente tem biólogos dentro dos hospitais fazendo os levantamentos, os dados epidemiológicos de quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão infectadas. A gente tem biólogos nessa busca desse estudo de outros vírus, né? No meio dessa pandemia, que começou em março, bem em março mesmo, lá para abril, se descobriu H1N5, lá nas Filipinas. Né? Então, já imaginou se todos os biólogos se voltassem para estudar o coronavírus, e aí os outros vírus, e as bactérias. Né? Então, nesse meio tempo aí apareceu realmente o H1N5 e a galera está preocupada já com ele também. E isso é muito importante. E eu não teria como entender de imunologia, de microbiologia, de vacina, de tratamento, de acompanhamento, de infecção, sem um biólogo. Tá? O biólogo ele está nessa poste, nessa base. E eu sempre falo nas minhas lives, assim que começou a pandemia, eu disse, não, eu nunca vou fazer live, eu não quero live. Eu sempre gostei da minha aula só para meus alunos, né? Mesmo na minha plataforma. Mas aí se tornou eu fui praticamente obrigada, né? Porque as pessoas exigiam de mim, né? Eles queriam saber de vacinas, eles queriam saber de infecção, eles queriam saber de tratamento. Então foi muito difícil. Aí eu me acostumei, agora tá de boa. Então, sabe aquela história, não, nunca vou fazer isso, aí você queima a língua, né? Que você acaba fazendo. Então, tá eu aqui, falando direto para Minas, ou seja, eu não queria nem estar falando, nem para o pessoal daqui, aí de repente estou falando para Minas, e a gente teve essa dispersão maior por conta do YouTube, né, e do Instagram. Mas eu sempre busco acalmar as pessoas, né? Nunca a ciência se mobilizou tanto em busca de um tratamento e de uma resolução. Nunca. São cientistas do planeta inteiro trabalhando simultaneamente para desenvolver uma vacina em um ano e meio, sendo que vacinas levam 10 anos. Então, nunca a ciência trabalhou tanto na vida dela. Né? E também ela foi muito fortemente atacada nesse meio tempo aí, infelizmente. Então, assim, a gente viveu um período negro da ciência, que foi 2019, a ciência sendo atacada, sendo perseguida, e de repente chega 2020, mostrando que a ciência é essencial, sabe? Eu acho que foi um tapa assim na cara dos governantes, né? Olha, ou você investe na ciência, ou acabou-se, né? Eu falei, como eu falo antes,
alguns amigos meus, biólogos, inclusive da área de infecção, que estudam justamente essa parte mesmo de como é que o vírus entra, o que é que ele faz no meu corpo, o que é que ele pode fazer de alteração, que estavam no meio do pós-doutorado ali, perderam o bolso, tiveram que voltar para casa. Então, assim, você se sente amarrado, né? Você está no meio da pandemia, sendo que você pode ser o cara que pode descobrir alguma coisa e você ficar sem a bolsa, né? Então, eu acho que essa pandemia mostrou muito o lado da ciência. Então, a gente tem que ficar tranquilo, porque nunca, em período nenhum, a ciência mobilizou tanto. A gente tem hoje no Brasil 3 vacinas que estão em andamento, no Brasil, mas o mundo inteiro está buscando essa vacina, né? Recentemente, a Rússia, eu falo que a Rússia deu um tiro no pé aí, porque você colocar em prática uma vacina que, por mais que mostre segurança, não tem eficácia. O que é eficácia? Ela não mostrou que realmente protege contra o coronavírus. É igual tomar um chá. Se eu tomar um chá, ele não vai me proteger contra a Covid, né? Mas o chá não vai me dar um efeito colateral potencial. É como se eu estivesse tomando um chá, né? Então, assim, não se tem essa prova ainda. Então, é meio que um tiro no pé, porque isso pode piorar. Em que ponto? O pessoal vai achar que está vacinado e aí vai começar a ir para a rua. E aí a confusão pode voltar bem pior por lá. Mas eles querem ser sempre o primeiro, né? Eles querem sempre fazer as coisas antes de todo mundo. E eu acho que foi o Paraná daqui do Brasil que aceitou, né? Mas graças a Deus a Anvisa disse que não vai permitir que isso seja propagado, né? Só se tiver realmente os testes. Mas, por exemplo, as vacinas que estão no Brasil, as duas principais, né, que é a da Oxford, que é a AstraZeneca, e a Sinovac, que são as que estão mais adiantadas, elas estão mais adiantadas que a da Rússia. Bem mais, elas já estão na fase 3, né? Porque quais são as etapas da vacina? A gente tem uma fase antes da fase 1, que é a pré, né? Antes da fase 1, que eu tenho que descobrir um modelo animal para estudar essa vacina. Ou seja, eu tenho que descobrir em que animal eu vou testar primeiro. Isso já leva meses. Depois que é usado, que é descoberto o animal, começa o teste naqueles animais. E aí vai ser mostrada a segurança nesse animal, que é a fase 1. Que é a etapa que está a fase da Rússia, né? A da Rússia, ela se mostrou segura. Aí a gente tem a fase 2, que é de eficácia. Na fase 1, que é justamente essa fase que eu estou avaliando os efeitos colaterais, ela é avaliada primeiro em animais e depois em pessoas, em uma pequena quantidade. Então, ela se mostrou segura. E a gente sempre reforça que essa segurança foi a curto prazo. Tá? E aí, a fase 2 e a fase 3 é a fase de eficácia. Né? A fase 2 eu vou pegar uma quantidade maior de pessoas, na fase 3 maior ainda. Se elas passarem nessa eficácia, mostrarem que realmente funciona, aí a gente tem a fase 4, que é a de produção. Né? Então, a nossa aqui, ela tá eles emendaram a 2 e a 3 para poder acelerar o processo, para a gente partir para a fase 4. Pode dar certo? Pode. Pode não dar? Também pode. Né? Nós temos várias vacinas, como, por exemplo, a vacina da AIDS, ela já chegou na fase 3 e não foi para frente. Né? Então, a vacina só vai passar para a fase 4 se ela mostrar eficácia. Por que o Brasil foi escolhido? O Brasil foi escolhido porque a gente tem uma alta taxa de infecção. Ou seja, quando eu vou testar uma vacina na população, eu tenho que vacinar as pessoas e esperarem ela pegar o vírus para me ver se a vacina funciona ou não. Né? Então, as pessoas que participam dessas etapas, elas são acompanhadas diariamente para ver se ela pegou, se ela não pegou, é feito exames. Né? Aí realmente eu vou provar. Ela tomou a vacina e quando ela pegou, a doença não foi para frente. Se eu fizer isso em países que a doença está estabilizada, por exemplo, daqui que a pessoa pegue o vírus e eu consiga ver isso, vai demorar. Escolheram quem? Brasil. A alta taxa de infecção é muito grande. Escolheram quem? Os profissionais de saúde, que estão na linha de frente. Então, os profissionais da área de saúde estão sendo vacinados, porque eles têm a certeza que a probabilidade deles pegar a doença é muito grande. Então, eu posso ter realmente uma resposta mais rápida. Então, o Brasil não foi escolhido porque ele é mais bonito, que é o país tropical, não. É porque a nossa taxa de infecção é alta. Só para a gente ter uma noção de quanto que está alta, ela teve uma baixa, mas ainda está muito alta em relação aos outros países. A nossa taxa de infecção está alta, mesmo a gente testando as pessoas menos. Ou seja, o pessoal foi muito de comparar os Estados Unidos, né? Dizer que o Brasil está ali perto dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos testa mais. Ou seja, a taxa de infecção dos Estados Unidos e das pessoas que pegam Covid nos Estados Unidos é maior porque eles testam mais, eles testam quase todo mundo. Aqui a nossa taxa de infecção está maior, mesmo a gente testando pouco.
De cada 10 pessoas, um é testado. Ou seja, se o Brasil que testa pouco está perto de um país que testa muito, se a gente testar muito, para onde é que vai sair? O Né? N É amostral gritante, deles é maior, né? nem se compara. Né? Eles testam, por exemplo, a cada 10 pessoas lá, 8 são testadas. A cada 10 aqui, um é testado. Então não tem como comparar. Os dados estão. Os números parecem ser iguais, mas eles não são verdadeiros. Né? O do Brasil deve estar bem maior. E outra coisa, a gente ainda tem um lado negativo do nosso país, que é um país de pessoas mal educadas. Né? A gente viu isso na TV, né? Na hora que falou em liberação temporária, o pessoal estava fazendo aglomeração e né, a gente ficou revoltado com o pessoal lá em Copacabana. Eu falei, poxa, ficaram revoltados com o pessoal lá em Copacabana, mas é no país inteiro, não é só em Copacabana. Então, o nosso país é mal educado. Né? Se a gente parar para pensar, a China e o Japão foram muito afetados, mas eles já têm toda uma cultura de usar máscara desde criança. Então, imagine, eles tiveram um dano muito grande, mas eles já tinham toda uma proteção. E se a gente tem vacinas hoje nas fases 2 e 3, e a maioria dessas vacinas elas são chinesas, porque parece que meio que a China quer se redimir, né, das coisas que aconteceram, então a maioria delas são chinesas. Mas se a gente está hoje em 2 e 3 nessas etapas, é porque a gente teve muitas vacinas no passado de parentes do coronavírus, e isso foi muito útil para que a gente pudesse soltar etapas, né? Então, por exemplo, se a gente teve a MERS, né, que ela pegou muito mais aquela parte asiática ali, e eles conseguiram fazer uma vacina para o MERS, que é um primo lá do coronavírus, e aí lá tinha um modelo animal que foi testado, lá já tinha o veículo, então eles aproveitaram isso para a Covid, né, para o coronavírus, facilitou bastante, acelerou os passos, é como se a gente tivesse pulado 5 anos em meses, né? Então isso ajudou muito, justamente porque eles lá, na hora que aparece um vírus, uma infecção, eles já pensam em vacina. Né? Eles já são mais preparados que a gente e a educação deles é maior do que a nossa, né? Então, assim, a gente tem 2 vacinas e 2 vacinas com tecnologias diferentes. A vacina da Sinovac é aquela vacina tradicional que a gente já conhece, né? Ela vai usar o coronavírus inativado, tá? Que fique bem claro, nenhuma das 165 vacinas que a OMS cobre hoje, que ela acompanha, a OMS ela trouxe 165 vacinas para perto dela, que ela acompanha muito de perto, mas a gente tem muito mais. Né? Então, dessas 165, nenhuma usa o coronavírus atenuado, né? Porque a gente pode fazer vacina de 2 formas, usando o patógeno ou inativado, ou usando o patógeno atenuado. Né? A nossa resposta de vacina é muito maior com vírus atenuado. Né? Eu consigo produzir respostas anticorpos muito mais fortes se ele estiver atenuado, mas é um risco muito grande. Então, nenhuma delas usa o coronavírus atenuado, é inativado mesmo. Então, a Sinovac, ela usa realmente o coronavírus inativado, né? As pessoas vão receber ele inativado, vão produzir os anticorpos contra aqueles antígenos, e aí vai esperar ela pegar a doença, que é a Covid, e ela vai ser acompanhada, vai fazer exames, que é para ver se aparecer anticorpos do coronavírus no sangue dessa pessoa e contra ele, e aparecer pedaços deles, é porque a vacina funcionou, né? Porque assim, eu procurar só os anticorpos para saber se funcionou, não adianta, né? Porque a função realmente é produzir anticorpos contra esse antígeno, né? Até uma coisa que você come, que não é do seu organismo, ele vai produzir defesas contra. Mas é saber se ele é efetivo. Do que adianta eu ter as armas e a arma não ser utilizada? Então ele tem que achar realmente pedaços desse coronavírus, resquício deles. Então realmente funciona. Então isso leva tempo. São anos para a gente conseguir ter essa resposta. E a gente está tentando essa resposta em meses. Tá? Então, a Sinovac, ela usa mesmo o meio tradicional. Né? É o coronavírus inativado para a gente ver se a gente produz uma resposta contra ele. Né? Agora, a da AstraZeneca, que é da Oxford, né? Que é uma parceria muito forte aí com a Fiocruz, que eu achei muito bacana. Foi um dos consórcios que a gente tem uma vantagem até maior, porque vai ter uma parceria de produção, então a gente vai ser beneficiado. Então a gente torce muito mais por ela, né? Para que ela funcione de verdade. Para que ela já se mostrou, tanto a AstraZeneca como a Sinovac, elas não causam efeitos colaterais a curto prazo. Eu não vou dizer que não causa efeito colateral, porque a gente tem que esperar realmente o efeito colateral a longo prazo.
né? Mas a gente pode falar que elas não têm efeitos colaterais a curto prazo, ou seja, ninguém teve alergia, ninguém teve queda de pressão, ninguém morreu, né? Que é o principal. Então, elas são seguras, né? Essas testes de segurança foram feitos nos seus países de origem. Agora, elas têm que mostrar efetividade, né? Elas têm que mostrar. Não sei se vocês perceberam que passava muito no jornal. Olha, vacina tal, ela produziu anticorpos contra o coronavírus, né? Eles conseguiam ver realmente os anticorpos, mas esses anticorpos estão lá, mas eles têm que funcionar. Então, não adianta só eu ter uma vacina que produziu anticorpos e esses anticorpos, eu falo muito isso nas minhas aulas, né? Os anticorpos estarem podre. Não funciona, não serve para nada, tá? Então, por isso que a gente está na fase da eficácia, deles funcionarem mesmo, deles chegarem e resolver o problema. A da AstraZeneca é um modelo inédito, que nunca foi pensado, e a gente se preocupa com a tecnologia, porque é uma coisa eu trabalhar com a Sinovac, que é uma tecnologia que já é conhecida, que eu já tenho fábricas no mundo inteiro que usam essa tecnologia. É mais fácil. Se ela funcionar, eu tenho várias fábricas que podem fazer. A da AstraZeneca, que a AstraZeneca disse que já está construindo a indústria, isso é bacana, porque a gente tem que pensar que a vacina tem que funcionar, mas ela tem que ser produzida. Os últimos cálculos que eu vi que a OMS fez é de 5 a 7 bilhões de doses. E isso não é produzido no laboratório da Fiocruz, é produzido na indústria. E o que a gente sabe, a maioria das pessoas que não pegaram Covid ainda, elas nunca entraram em contato com o vírus, então elas vão precisar de 2 doses. Aí imagine, se é 5 a 7, vai ser de 10 a 14 bilhões de doses. Não vão brotar do chão, né? Elas são feitas em fábricas. Então, a da AstraZeneca, ela fez o seguinte: a gente sabe que o coronavírus tem esse nome porque ele tem aquela coroa, né? Não só ele, a família dele toda. Que essa coroa é feita pelas proteínas spike, né? Que são as proteínas que parecem os espinhos, né? Por isso que formou essa coroa. Então, a primeira coisa que meu corpo entra em contato é com essas proteínas spike, essas coroas. É tanto que até os medicamentos estão sendo feitos em cima dessas proteínas spike de atacar ela, né? O vírus está escondido lá dentro, embaixo das proteínas spike. O que eles pensavam? Eles pegaram um adenovírus de um chimpanzé, e isso gerou uma confusão danada, né? Porque as pessoas já vão em cima, eu estou recebendo. Calma, né? Esse adenovírus de chimpanzé, ele é atenuado e ele não vai me fazer mal nenhum. Tipo, eu não poderia usar um adenovírus humano, porque aí eu poderia realmente ter uma doença relacionada ao adenovírus, e aí, como é que ia ser? Então, ele usa um adenovírus do chimpanzé atenuado, que não vai me causar reação nenhuma a nível de uma doença grave, mas já é o suficiente para gerar a produção de anticorpos. E eles pegaram um pedacinho dessa spike, dessa proteína do coronavírus, e colocaram dentro do adenovírus, tá? Para que realmente o adenovírus, porque assim, se ele colocar só a proteína spike, daqui que meu corpo enxergar essa proteína, poderia demorar essa produção de anticorpos. O que eles pensaram? Eu vou grudar ela em outro vírus mais leve e que não cause efeitos colaterais nem alguma doença em potencial, para que meu corpo enxergasse ele mais rápido, né? É como se esse adenovírus fosse um alerta, né? Para que meu corpo enxergue, olha, tem alguém aqui que você precisa conhecer, né? Ele vai apresentar realmente. A nossa grande dificuldade com relação a isso, mas ela está se mostrando efetiva, eu estou recebendo adenovírus e estou recebendo a proteína spike da COVID. Será que meu corpo vai produzir anticorpos contra o adenovírus primeiro ou contra essa proteína spike? Né? Então, é uma tecnologia nova, não tinha se pensado ainda nessas tecnologias, e a gente tem que esperar realmente essa resposta, que é essa fase que ela está aí. Então, imagine vocês, as pessoas sendo vacinadas com esse adenovírus, com um pedacinho dessa spike, dessa proteína do coronavírus, e ela vai ter que chegar no meu corpo, o meu corpo vai ter que reconhecer, vai produzir anticorpos, isso leva um tempo, tá? E a gente está fazendo isso num tempo recorde. Vacinas é 10 anos, passar por todas as fases de estabilidade, de preparação, de se mostrar segura, tá? E o que eu acredito com relação às vacinas? Que vai surgir vacinas diferentes ao longo dessa pandemia, né? Eu creio que vai ser assim. Então, a vacina vai surgir primeiro,
para aí vai pegar realmente o pessoal da área da saúde, que são os primeiros a ser vacinados, né? Então, se a vacina for descoberta amanhã, não adianta você, jovem, ir logo para o posto de saúde, não. Eles vão realmente seguir aquele esquema de vacinas que a gente já conhece, né? Primeiro os funcionários de saúde, os idosos, as crianças, aí depois vai mudando, né? Porque se todo mundo for para o posto de saúde ao mesmo tempo, vai virar uma confusão. Por isso que a gente tem um esquema de vacinação, né? A gente vacina os mais sensíveis, e eles devem incluir realmente ali, junto com os idosos, o pessoal que é predisposto, né? O pessoal que tem obesidade, o pessoal que tem doenças respiratórias, eles com certeza vão ser antes dos demais, tá? Isso vai levar um tempo. Por isso que eu acho que para esse final do ano pode sair alguma coisa, mas se for sair, deve ser o pessoal da saúde primeiro. Né? E para a gente realmente fique lá para o ano que vem. E talvez a vacina que chegue ano que vem seja outra vacina. Né? Então a gente torce por essas duas vacinas que estão aqui, porque se a vacina que realmente funcionar, por exemplo, de outro país, e se a gente não for próximo desse país, a gente não vai conseguir. Né? Então, por isso que, no começo da pandemia, que os países estavam fazendo alianças, consórcios para vacinas, a gente estava no meio de uma crise política e o presidente não pôde ir nesses consórcios. Né? Então, assim, várias alianças foram feitas e o Brasil ficou de fora. A gente tem que agradecer por a gente ter conseguido dois consórcios muito importantes. Mas, assim, foi luta realmente dos governadores, né? Da Fiocruz. A Fiocruz tem muita parte nisso, de ter ido buscar, ter ido. Foi eles que fizeram contato com a Oxford para poder ter esse. Partiu dali. Né? Aí imagine, se a Fiocruz não tivesse preocupado com isso, né? Os pesquisadores dali, como é que ia acontecer? Né? E o Dória foi e abraçou a causa, né? Deve ter uma parte política dele? Deve, né? Que a gente acredita que tenha, mas a gente foi beneficiado também nesse ponto, porque os grandes consórcios que foram feitos na época, a gente ficou de fora. Tem uma vacina alemã que ela está bem adiantada também, ela está na fase 3, quase 4, né? Ela está bem avançada, que os Estados Unidos já fez acordo para eles serem os primeiros a serem vacinados. Né? Os Estados Unidos pode, os Estados Unidos tem essa vantagem, né? Eles têm toda uma força política tanto financeira como de poder mesmo. E a gente não tem. Então era para a gente estar em cada aliança dessa que tinha, pra gente não era o Brasil, por ser um país com alta taxa de infecção, era para o Brasil estar sendo testada 10 a 12 vacinas, no mínimo. Tá? Aí o pessoal fala, mas a gente não tinha dinheiro, a gente tem pessoas. Você chegava para uma aliança dessa e dizia, olha, nossa taxa de infecção é alta, a gente tem pessoas para serem testadas, a gente está oferecendo pessoas para serem testadas. E isso de troca, a gente tem o quê? Um retorno desse como forma de vacina, né? Se der certo, uma parte tem que vir para o país que ofereceu as pessoas para testar. Então, a gente tinha meios para algo para oferecer para esses países. Mas foi bem no meio de uma crise política e a gente foi prejudicado. Então, a gente tem 3, tem uma terceira que está aí, também que está na fase 1, mas a gente tem que torcer por essas duas que estão aqui. Porque, gente, eu uso uma palavra do Átila, o Átila Yamarino, que é um dos grandes biólogos que tomaram a frente disso. Né? O Átila foi muito perseguido agora, nas últimas semanas, porque quando foi em março, o Átila falou que atingiu 1 milhão de pessoas, e aí o pessoal disse que não chegou, o que foi acontecer, o Átila foi perseguido, né? Então, nós biólogos todos colocamos uma hashtag, né? Obrigado, Átila, porque o Átila falou, parece que as pessoas não escutam, ele falou em 1 milhão de infectados, se a gente não fizesse isolamento social, se as escolas não tivessem parado. Então, ele mostrou um cenário diferente. Né? Até para alertar. A função do biólogo é alertar. Olha, e ele é doutor em microbiologia, né? E ele trabalha com dispersão de vírus, que é bem bacana a área dele, dentro da micro. Ele foi alertar. Ou vocês fazem isso, ou para as escolas, ou para realmente as pessoas dentro de casa, ou a doença vai chegar a 1 milhão de pessoas. Né? E aí não chegou nessa quantidade porque os estados tentaram, então a gente está tentando, tá nessa luta direta aí de volta, não volta. E aí não chegou realmente no 1 milhão, porque a gente realmente, boa parte se preservou. E aí ele foi perseguido. Né? Assim, eu não admiro nada, a gente está no meio a gente está em 2020, quase 2021, as pessoas ainda acham que a Terra é plana, né? Tem uns terraplanistas que juram que a Terra é plana. Então, assim, a pessoa não entender de cálculo matemático não discorda de nada. Então, ele falou, eu estou usando, né, realmente o YouTube para falar isso, ele falou em 1 milhão de pessoas, mas se a gente não tivesse tomado as medidas necessárias, e foi tomada, e esse número foi reduzido, graças a Deus. Mas a gente está na fase da sorte, é o que a Atila fala, e é verdade. A gente está na sorte da vacina funcionar, de ser uma dessas vacinas do Brasil, é a fase da sorte para que ele não sofra uma mutação,
né? Imagine vocês, essa vacina da AstraZeneca, ela pegou um pedacinho daquela proteína spike e colocou no adenovírus para ser um veículo aí para a gente produzir anticorpos, para quando a gente realmente pegar a doença, a gente está com os anticorpos prontos. Mas, se em algum momento ele sofrer uma mutação nessas proteínas, acabou, vai começar tudo do zero de novo. Né? Então, quanto mais tempo ele ficar aqui, mais ele vai aprender, mais ele vai sofrer mutação, e os tratamentos e as vacinas, que elas são de maneira chave-fechadura, né? Eu pego um pedacinho dele e eu construo minha defesa em cima desse pedacinho. Se esse pedacinho muda, tudo muda de novo. Né? Então, uma vacina que a galera está trabalhando para dar certo, vai dar certo e aí no meio do caminho ele muda. Né? Que é o que está acontecendo com a vacina do HIV. Ela caminha, caminha, caminha e quando vai pensar, ele muda de novo. E aí é literalmente morrendo na praia, né? Então, assim, a gente realmente reforço realmente a gente se manter em casa, sair realmente só se for necessário. Se tiver que sair, usar máscara, para que esse cara vá embora logo, porque quanto mais tempo ele ficar aqui, mais ele vai aprender, maior vai ser as consequências disso. A gente vai entrar não numa segunda onda, porque com a mesma linhagem, né? Eu não posso nem falar em espécie, que ele não é considerado um ser vivo, mas uma linhagem nova, e vai ser tudo do zero de novo, né? Infelizmente, as pessoas não têm essa consciência. Né? Caraca. Fran, eu tenho uma pergunta aqui da Chayenne. Comentou que do número amostral, né, em relação aos Estados Unidos e comparado com o Brasil. E por que que no Brasil as pessoas são menos testadas? Tem algum significado em si? Falta de recursos. Isso é muito também do governo federal mandar dinheiro para os estados, né, os municípios. A gente não tem esse recurso todo, tá? A gente não tem esse volume também de testes. A gente trouxe muito teste de fora, por alguns consórcios também, mas a população brasileira é imensa e a gente não tem dinheiro suficiente para testar todo mundo, infelizmente. Caraca. E então foi um cara simples de tudo, né, que você comentou no início. Cara que é quase nada causou toda essa questão chata, né? Todo esse cenário que nós estamos vivendo. E se fosse alguém mais complexo? Fosse um responsável mais complexo, o que teria causado? Já parou pra pensar assim? Eu até parei para pensar, mas a gente tem que pegar esse cara que é bem simples, que nem célula tem, né? Ele se tornou um vilão porque a dispersão dele, a forma como ele se dispersa, né? Então, se comparou muito ele com a AIDS, se comparou muito ele com a gripe, mas o vírus da AIDS, o vírus da gripe, o vírus da AIDS, que ele é até mais complexo que o coronavírus, ele não se dispersa tão grande. Então, é um cara acelular, relativamente simples em relação a outros vírus, mas ele se dispersa mais rápido. Né? Se a gente pegar o R0 da AIDS, a gente sabe realmente a forma de transmissão, como evitar, mesmo assim os números ainda são altos de AIDS, mas a dispersão é muito mais difícil. Né? Se você pegar uma pessoa para ela transmitir AIDS, para várias pessoas demora, né? A gente tem todo um ciclo ali próximo. Mas o coronavírus, uma pessoa espirrar no supermercado, a quantidade de pessoas que vai ser infectadas ali. Né? Então, o grande problema dele não foi a estrutura simples dele, foi a potência de dispersão que ele tem. Tá? Então, eu nunca vou comparar ele com a AIDS a nível de dispersão, ele se dispersa mais rápido. Né? Então, o R0, por exemplo, da AIDS, ele está 1 para 2, ou seja, uma pessoa consegue infectar outra pessoa ou duas no máximo. O R0 do coronavírus é quase 3, 5 pessoas. E muito rápido. E essas 5, aí você pensa, é 3, mais 3, mais 3, mais 3, de uma forma exponencial. Então, o que tornou ele vilão da história não foi a história simples dele, foi a alta capacidade de dispersão. Ele se dispersa muito rápido, numa forma avassaladora. E o veículo dele, né, o vetor dele somos nós. E nós não tivemos a consciência. E a gente ofereceu o vetor para ele, fez foi dar. Né? E aí ele ganhou o mundo. Tá? Infelizmente, tem pessoas hoje, a gente está na metade da pandemia, por assim dizer, que ainda acham que não existe coronavírus, que ainda acham que foi invenção política. Tem um pessoal achando que é para matar os idosos, para poder ficar com o dinheiro dos idosos. Né? Então, infelizmente,
Então, a gente vê no jornal, aí caíram em cima da Globo, porque a Globo falava muito fortemente disso, né? E tem que divulgar mesmo, tá? A gente tem que conscientizar, se conscientizando, tá do jeito que tá, mas se não conscientizar. Então, o grande vilão que ele se tornou, até mais do que a AIDS, foi a sua dispersão. Ele se dispersa muito rápido, e a mutação também. Ele, eu quero falar espécie, né? Pior, eu quero falar espécie. A linhagem dele, porque ele não é um ser vivo, né? A linhagem que chegou aqui no Brasil é completamente diferente da linhagem que saiu lá da Ásia, da China, né? É geneticamente diferente. Então, ele está vindo com a bagagem de aprendizado. E quanto mais tempo ele ficar aqui, mais ele vai aprender, mais ele vai se modificar também. E ele ser comparado com a gripezinha? Como que foi isso? É complicado. Olha, se você pega uma gripe, você vai sentir dor de cabeça, cansaço, febre. Pode te matar? Pode, né? Mas eu tenho uma doença que o vírus da AIDS, ele tem uma capacidade tão agressiva, meu corpo reage. Porque assim, o vírus da gripe é como se ele fosse um velho conhecido nosso. Por mais que eu pegue ao longo da minha vida vírus da gripe diferente, eles são primos, são parentes. Então, assim, não é um choque, né? A gente já, quando a gente nasce, os nossos pais, avós, tataravós, já entravam em contato com ele. Então, é meio que conhecido. Então, quando ele chega no meu organismo, meu corpo, eu já conheço esse cidadão e tal. Agora, o coronavírus, o seu corpo nunca viu na existência dele. E uma das defesas que a gente tem é a inflamação, né? Então, quando ele chega nos pulmões, o meu pulmão vai inflamar para fechar ele lá dentro dos pulmões, enquanto os anticorpos ficam prontos, né? Então, a resposta inflamatória dele é muito alta, meu corpo nunca viu, meu corpo se desespera. Meu Deus, quem é esse cidadão que está aqui? A reação inflamatória é muito maior, muito mais grave. Os pulmões eles vão inflamar para essa proteção, só que essa proteção mata a gente, né? O pulmão fica inflamado, fica pesado, fica cheio de líquido, tá? E aí ele não consegue mais fazer a inspiração, e a expiração a pessoa morre. A gripe, ela não consegue fazer isso, né? Não consegue porque a gente fica acamado, fica ruim, fica, mas ele é um pouco conhecido da gente. O coronavírus não, a reação inflamatória dele mata a pessoa. A maioria das pessoas que morreu realmente de Covid foi da inflamação agressiva que ele fez, né? A pessoa não conseguia respirar, aí precisou de ventilação mecânica, que os hospitais não estavam preparados, ou foi outro tapa na cara da gente, né? Não tinha ventiladores mecânicos suficientes, porque a pessoa não consegue respirar, e eu tenho que colocar a ventilação mecânica. E aí, esse pulmão cheio de células, cheio de líquido, favoreceu as bactérias também. Então, teve pessoas que pegou a Covid, né? Eu sempre falo para meus alunos, ó, coronavírus é o vírus, Covid é a doença, né? Para quem fazer Enem, então, não pode trocar, pode ter pegadinha aí, né? A Covid, por ela ser uma doença relativamente nova, o meu corpo vai reagir muito mais intensamente a ele, tá? Então, muitas pessoas que pegaram Covid, elas morreram até de uma infecção bacteriana e não da Covid. Porque as bactérias se aproveitaram daquele ambiente quentinho, cheio de líquido, está com a imunidade baixa, né? É meio com a sacanagem, né? Meu corpo está lutando, produzindo anticorpos contra o coronavírus e vem uma bactéria satanás e ali fica do lado. Aí o corpo não sabe mais o que fazer, entra em pânico e a pessoa morre, né? Então, a gripe não faz isso. A gripe, ela não tem essa capacidade. E também, a gripe, a gente meio que sabe os medicamentos para tratar os efeitos ali, os sintomas, né? E no meio da Covid surgiu um medicamento, que é a hidroxicloroquina ou cloroquina, que são primas, né? Que realmente tem um efeito antipertensivo, aliás, hipertensivo secundário muito forte, né? Ou seja, uma pessoa hipertensa não pode tomar. E aí começou a se falar muito dela e as pessoas começaram a usar, e isso acabou mexendo também com a minha imunidade, com a minha resposta, né? Então, várias pessoas morreram em casa porque usaram a hidroxicloroquina, e ele era hipertenso, o coração não aguenta, né? O coração entra, não sabe o que fazer e a pessoa tem uma parada cardiorrespiratória. Então, assim, foi complicado também até nessa fase de tratamento. Eu sempre falo, por exemplo, que os médicos usar cloroquina dentro do ambiente hospitalar é uma coisa, né? Por mais que eu não tenha a comprovação científica que ela realmente funciona, a gente não tem, né? Mas o médico, ele está vendo o paciente dele ali quase morrendo, ele vai lutar com as armas que ele viu falar que tinha uma possibilidade.
mas ele está preparado para isso, né? Se o paciente dá uma parada cardíaca, ele está dentro da UTI, eu tenho como intervir. Não é para a gente fazer automedicação de medicamento nenhum, porque isso é suicídio. Tá? A gente toma medicamento sem saber para que ele serve, sem saber o que, que a gente tem também. Então, várias pessoas hipertensas morreram por conta disso. Então, no meio disso, eu acho que a Covid por si só matou muita gente, mas acho que a ignorância também matou muita gente. Né? É não aceitar realmente as medidas preventivas, é tentar se automedicar. As pessoas começaram a se automedicar com antibióticos também. Então, assim, o médico usa antibiótico dentro da UTI, como eu falei para vocês, a bactéria pode se aproveitar dessa infecção pelo coronavírus e realmente o paciente tem infecção grave. Aí eu posso intervir com antibióticos. Aí a pessoa viu, né? Alguns médicos foram na rede, na televisão falar do tratamento, foram instigados com isso, eles falaram, mas as pessoas não entendem que o médico ele tem toda a solução dentro do hospital. Aí o pessoal começou a tomar, isso eu falo porque pessoas iam procurar, eu estou tomando azitromicina como prevenção, né? Aí a gente entra em desespero, porque o uso exacerbado de antibiótico fortalece as bactérias, e as bactérias vão aparecer mais aí, mais fortes, né? Então, essa automedicação com azitromicina piorou o lado da Covid e piorou o lado das bactérias, com a cloroquina piorou o lado dos hipertensos, tá? E tem outro medicamento também, que talvez eu me esqueça o nome dele, que é para piolho, esqueci o nome. E ele também passou a ser utilizado, ele também não tem ainda uma finalidade terapêutica conhecida, tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso aí. Os médicos usaram no ambiente hospitalar é uma coisa, ele está lá lutando para salvar o paciente dele. Agora, a gente em casa, tomar porque viu falar na televisão, é suicídio. Entendi. Ô Fran, queria que você comentasse por fim, né, que já está dando aí o nosso horário, que você tem aula, os alunos também têm aula do cursinho, sobre essa questão de volta ou não das aulas, sabe? Nesse estado que nós estamos, sem ter vacina ainda, sem ter coisas do tipo de entre aspas, prevenção, né? Como que vocês veem esse cenário de volta ou não volta às aulas e tudo mais? Eu acho que a grande preocupação hoje dos estados é com o Enem, né? A gente se preocupou muito com o Enem por conta que vai haver uma concorrência, né? A gente acredita que seja uma concorrência, que vai ocorrer uma concorrência injusta, né? O certo era o Enem ter sido adiado completamente, né? Para que a gente não tivesse no meio dessa confusão toda, né? Então, muitos alunos esperaram realmente que ele fosse adiado um pouco mais para frente, até para que eles tivessem mais tempo para estudar e para que se resolvesse isso. E aí você imagina, você não sabe se fica em casa, se vai estudar, porque tem que fazer a prova do Enem, né? Então, o momento de não ter uma vacina, eu acho muito perigoso ainda as aulas voltarem, porque isso pode aumentar a proliferação desse vírus, né? A gente tira por países europeus que tentaram voltar, voltou na semana, quando foi na outra eles regrediram. Tá? Então, eu acho que era para realmente o Enem ter mudado de data, porque a gente não estaria no meio dessa confusão. Né? A galera tem que estudar, eles têm que fazer o Enem, tá? Mas não era o momento. Então, eu acho que era para o Enem realmente ter sido mudado de data, ter afastado mais ele lá para o meio do ano, não sei. Quem esperou mais um pouquinho para entrar no ensino superior, espera um pouquinho mais. Eu falo sempre para meus alunos, o importante é estar vivo para entrar no ensino superior, né? Pior é morrer antes, né? Não dá. Então, eu acho que você voltar às aulas sem uma vacina é um risco muito grande. E realmente o que é que eles vão ter que fazer? Vai ter que voltar a quantidade pequena de alunos a fazer aquele rodízio. Então a gente não vai conseguir se mesmo assim o remoto não vai sair. Né? Vai ter 5 pessoas assistindo, ou 10, e aí os outros assistindo em casa. Aí no outro dia vem mais 5 ou 10 e os outros, esse rodízio, né, para estar ali. Mas o remoto vai continuar, tá? Então eu não acho seguro, mas ao mesmo tempo, se tomar as medidas necessárias, de 5 em 5, de 10 em 10, se for alternativa por conta do Enem, que volte seguindo os padrões de segurança. O problema é que as pessoas não seguem o tratando de segurança. Se todo mundo seguisse direitinho, não aconteceria. Né? Mas as pessoas não seguem esse padrão de segurança. E o certo realmente era o Enem ter sido totalmente afastado, né? Mais para frente, para justamente não deixar os estudantes agoniados do jeito que eles estão, né? Preocupados, né? Com esse retorno. Bom, eu compartilho da sua perspectiva. Pra mim não deveria nem ter sido adiado, pra mim deveria ser excluído, não ter Enem mesmo, porque se vai entrar uma nova turma e vai aglomerar turmas, por exemplo, em instituições pequenas, né? No meu campus, no UFM Campus Iturama,
é muito pequeno, praticamente não consegue comportar agora. É um campus novo, tem 5 anos, consegue comportar as turmas que está lá. Imagina tendo uma turma que entrou 2020 e uma turma que vai entrar 2021, ou seja, vai ter duas turmas de ingressante, né, trazendo para o ensino superior. Então, pra mim, não deveria nem ter. Cancela, o ano que vem todo mundo faz de novo e acabou. O importante é estar vivo, igual você falou. Já que a graduação E vai eu nos já, matar, né? se, né, se realmente as particulares até não, mas as públicas elas pararam mesmo. Então, se realmente as públicas pararam, os próprios alunos que já estavam lá, eles tiveram que parar os períodos dele, para que fazer o Enem agora? Né? Mas, infelizmente, o Enem envolve política. Né? Eu acho que não era nem para ter eleição esse ano e vai ter. Né? Né? Aí, o que acontece? Aí o que o pessoal vai achar? Ah, vai ter eleição. Ah, então tá tudo bem. Aí as pessoas vão começar a ir para a rua. Né? Então era para ter suspendido tanto a eleição quanto o Enem, para que realmente os alunos não ficassem aí. Mas quem está na batalha, que vai fazer realmente a prova do Enem, é aproveitar esse tempo a mais para estudar, que foi esticado aí, cair em cima dos livros. Eu não tenho internet boa, eu estou sem aula. Pegue seus livros lá e vá estudar pelos seus livros. A gente sabe, tem várias pessoas que conseguiram aprovação em até cursos muito concorridos, estudando sozinho em casa, só com o livro que tem. Então, não, a gente não pode se vitimizar. Ah, eu não vou conseguir porque eu não tenho livro. Ah, eu não vou conseguir porque eu não tenho internet. Se você quer seu sonho, só você pode ralar por ele. Enfie a cara no livro, pegue o que você tiver ali próximo, vá na casa do amigo, sabe? Não para ter o contato, mas ali perto para roubar o Wi-Fi dele, para baixar assim uns questionários, né, de treino. Então, assim, você tem que buscar essas alternativas. Eu deixei bem claro para meus alunos que hoje foi uma pandemia, amanhã é falta de dinheiro que você vai passar, é a falta de um transporte, é a falta de uma vaga. Então, assim, é uma coisa que surgiu para realmente ser testado porque a gente quer. E a gente não pode se vitimizar. Foi a pandemia agora, mas poderia ter sido qualquer outra coisa. Um furacão, né? Poderia ter sido qualquer outra coisa. E isso são coisas que acontecem com a gente para a gente mostrar, não, eu quero, com pandemia ou sem pandemia, eu vou passar no vestibular. E com luz, sem luz, com livro, sem livro. Então, você tem que mesmo agarrar seu sonho, dormir agarrado com ele, e independente de qualquer coisa, continuar firme na luta por isso, tá? E aí, quando você realmente for aprovado, você vai, nossa, né? Você nem dorme de felicidade. Então, não se vitimize. Eu sei que é difícil não ter internet, é difícil não ter livro, mas você vai se virando com o que tem. Construa suas canoas aí com os palitos que tiver perto e aí você vai, entendeu? Sim. Fran, gostaria de te agradecer por ter disponibilizado esse tempo para estar conversando conosco. Foi muito esclarecedor. Só fica gratidão em nome do cursinho. Certo? Vou passar a palavra para você para fazer as considerações finais, depois eu encerro a live. Beleza. Só quero agradecer, né? Vocês são muito maravilhosos. Eu também comecei minha vida de docente em cursinho popular, né? Dando aula em cursinho popular para o pessoal que estava tentando entrar no Enem, e era o pessoal realmente que não tinha condição, era o pessoal que trabalhava o dia inteiro, ia assistir minhas aulas à noite, e eu tinha que fazer algo diferente, né? Eu ficava fazendo molecagem. Minhas aulas eu fico mesmo, eu brinco com os alunos, eu falo de filme, eu falo de série, voltando para o assunto, para poder manter eles ali conectados. Porque às vezes o aluno estava cochilando na cadeira, ele estava cansado, ele trabalhou o dia todo, mas ele está ali porque ele quer fazer um curso superior para melhorar de vida. E eu sou docente, o que eu posso fazer para manter aquela pessoa engajada, determinada? Aí a pessoa estava caindo na cadeira, eu falava da novela. Olha a novela, aí eu puxei a assunto de novo, né? Então, assim, eu comecei realmente com essa. No cursinho popular, sou apaixonada pelo ensino médio, dei aula no ensino médio no estado. Eu deu 13 anos de docência, né? Então, eu realmente comecei com o cursinho popular. E eu sei o quanto que é o sonho. Eu vejo alunos meus hoje na universidade, eu me sinto idosa, e ao mesmo tempo eu fico feliz, né? Sabe, você ajudou alguém a realizar seu sonho. Então, assim, busque o sonho de vocês sempre. Agradecer o cursinho aí de Minas Gerais, agradecer o Juninho por ter sido maravilhoso aí na guia da live, e sempre que precisarem, pode chamar, tá? Muito obrigado. Vamos chamar assim. Só para ressaltar, pessoal, eu conheci a Fran numa live dessa semana da semana do biólogo, que ela explanou a temática em si também, foi maravilhosa. Eu amei te conhecer, Fran. Muito obrigado. Pessoal, por Imagina que eu favor,
Não se esqueçam de assinar a lista de presença, será emitido o certificado a semana que vai entrar e já encaminharemos, né? Convido vocês para a próxima live da semana que vem, onde nós vamos conversar sobre estudos fora do país, com o convidado Andrei César da Silva, né? Ele que fez seus estudos fora mesmo do Brasil. Então vamos ficar por aqui. Muito obrigado a todos que participaram. Até mais. Calma aí, Fran.